Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, nós Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse culto e agradecemos ainda, Pai, pelo que irás fazer através da Tua palavra. Aqui está o Teu servo, o Teu vaso, o nosso pastor, Senhor. Usa como sempre tens usado, Senhor, com aquela palavra precisa, com aquela palavra cirúrgica do céu, Senhor, que vem transformando, que vem renovando, Senhor, meu Deus, curando, libertando e nos ajudando, Senhor, a caminhar na Tua presença. Fica conosco, Senhor, abre cada vez mais os nossos corações através do Teu Espírito, para recebermos a Tua palavra através do Teu servo, que nós Te pedimos em nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Uma alegria poder estar aqui de novo na presença de Deus. Amém. Meus irmãos, hoje é um culto de missões e eu quero de novo aqui como pastor, como pastor da igreja, expressar aqui o meu coração com relação a este culto. Estamos aqui todos os meses, no segundo domingo do mês, lembrando sobre missões, falando sobre missões. E talvez os irmãos tenham percebido que eu prego mais de missões do que no culto de missões. Porque a igreja, ela pode fazer tudo. Se ela não ganhar almas para Jesus, ela não é igreja, ela deixa de ser igreja. Igreja que não evangeliza, igreja que não anuncia o evangelho, ela perde a característica de igreja. Muitas vezes nós apertamos o botão de autopreservação e nos preservamos como bons crentes dentro da igreja. Mas lá fora, as almas que estão morrendo, as vidas que estão se perdendo, talvez quase não incomode mais. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus no capítulo 9. Eu já tenho pregado sobre esta palavra aqui algumas vezes. E cada vez que eu estou lendo, cada vez que eu estou buscando em Deus, o Senhor coloca algo novo no meu coração. Essa semana, enquanto eu orava a Deus e pedia a Deus uma palavra, essa palavra não saiu do meu coração. Capítulo 9, versículos 35 ao 38. Mateus 9, 35 ao 38. Diz assim a palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero de novo ser bem didático e bem rápido, mas eu quero que você preste atenção. Essa palavra mostra o ministério de Jesus em poucos versículos. O ministério de Jesus via uma condição. E eu quero que você preste atenção e você se pergunte: eu vejo essa condição? Jesus via uma condição do povo. A condição está descrita aqui no versículo 36. Multidão, eles andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Uma multidão de pessoas
indo e buscando os seus próprios interesses, as suas próprias atividades, mas Jesus olhou para eles, porque Jesus olha para nós. Jesus presta atenção em nós. Jesus, ele tinha que reverter este quadro. O quadro era terrível e é terrível. No seu ministério, nas andanças de Jesus, nós começamos a aprender aqui já que Jesus percorria, Jesus não ficou parado, Jesus não veio para a igreja aos domingos, Jesus ele percorria, ele andava, ele prestava atenção no povo, e ele ia em cidades, coisas maiores, coisas mais chamativas, mais estratégicas, lugares maiores, onde você vai ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de público, mas também ele ia para as aldeias, porque as aldeias muitas vezes ficam esquecidas. Queremos pregar em lugares grandes, queremos estar na mídia, queremos aparecer, mas Jesus, ele olhava para as aldeias, ele percorria todas as cidades e aldeias. A igreja do Senhor Jesus perde, porque quando Jesus disse ide, era para nós irmos, e muitas vezes nós estamos esperando que as pessoas venham. Você já olhou aí do seu lado hoje? Quem está faltando aí? Você já olhou nos bancos aí? Tem tanto espaço, não é? Existe lugar para mais um, existe lugar para mais uma pessoa. Será que nós perdemos o senso do próximo e só olhamos para nós mesmos? A palavra de Deus está dizendo que Jesus percorria cidades e aldeias, ele ia nos grupos mais privilegiados. Diz aqui a palavra que ele ensinava nas sinagogas deles, ele ia na igreja e falava, mas ele também ia onde não tinha igreja e pregava também. Aqui Jesus buscou todos os grupos, os mais e os menos privilegiados. E isso eu quero chamar a sua atenção, porque eu sempre digo aqui que nós muitas vezes escolhemos aqueles a quem nós vamos evangelizar. Nós olhamos para alguém e dissemos assim, não, aquele ali não, aquela ali não, esse aqui não dá. Presta atenção, nós vivemos numa cidade e num estado onde tem uma igreja muito maior lá fora do que aqui dentro. Talvez isso não tenha te chamado a atenção ainda. Eu vou explicar. São muitos desviados, machucados, feridos, perdidos. A palavra de Deus, Jesus conta 3 parábolas em Lucas, de 3 perdidos. Um era a ovelha perdida, a ovelha que se perdeu do rebanho, a ovelha que se perdeu do seu pastor. Era a condição dessas pessoas aqui. Estavam errantes e perdidos, vagavam como quem não tem pastor. A ovelha, ela sabe que está perdida, mas ela não consegue voltar sozinha. E onde está a igreja? A ovelha sabe que está perdida, mas não consegue se cuidar sozinha. Pessoas que nós encontramos e quando nós conversamos um pouquinho, abrem o coração e dizem das suas feridas, dizem das suas culpas. Alguém que disse para mim ontem, enquanto eu conversava com um amigo, ele disse assim, eu conversei com uma pessoa essa semana e ela disse assim, eu sei que eu vou para o inferno. E ele disse, por quê? Porque eu era assim na igreja lá, só podia usar saia, tinha isso, tinha aquilo, e agora eu já furei a orelha, agora eu já fiz isso, agora eu já fiz aquilo, agora eu vou para o inferno. Estão confundindo costumes com a doutrina verdadeira e bíblica.
Eu não estou dizendo que costumes não são bons. Eu estou dizendo que a doutrina bíblica é a doutrina da salvação. Eu estou dizendo que nós temos a palavra, nós temos a água viva. E muitas vezes nós nos retraímos e não falamos, não buscamos essas ovelhas perdidas. Jesus fala da dracma, da moeda perdida. Uma moeda sabe que está perdida? Não, mas ela era muito valiosa. Tem gente que está perdida e não sabe, às vezes dentro da igreja. Está perdida e não sabe. Ela tem o seu valor. Ela sabe que tem o seu valor talvez. E está aqui, mas nunca realizou ou nunca compreendeu o que está perdida. O Senhor Jesus nos chama para fazer uma limpeza na casa. O Senhor Jesus está te convidando hoje para pegar a vassoura. Não é essas que estão dando por aí, vassoura ungida, não. É a vassoura do Espírito. É aquele óleo, aquele sabão do Espírito que faz a limpeza. Varrer a casa, encontrar ovelhas perdidas e falar de novo que elas precisam de Jesus. O Senhor Jesus está em busca de homens e mulheres que busquem as dracmas perdidas, que busquem coisas valiosas que estão perdidas, que nem sempre sabem. E Jesus fala de um moço perdido. Aquele lá sabia que estava perdido e conhecia o caminho de volta. Ele precisava de alguém que o amasse, de alguém que orasse e tivesse paciência com ele. Quantas vezes nós estamos julgando os nossos irmãos que chegam aqui diferentes de nós? Você acha mesmo que a sua diferença no vestir, a sua diferença de talvez até comportamento é melhor que a do outro? Enquanto nós não aprendermos a amar os nossos irmãos, enquanto nós não aprendermos a acolher os nossos irmãos que estão perdidos, se machucaram lá na vida, não com o pai, se machucaram lá na vida. E aí eles voltam e a gente olha torto. A gente sente o mau cheiro do filho perdido. E o mau cheiro às vezes ele é mais forte do que o seu amor por ele. O Senhor Jesus, ele conta essas parábolas para nos deixar ensinos. Mas vamos adiante um pouquinho, porque isso não estava no meu script, não é? Percorria Jesus todas as cidades e aldeias. E Jesus, ele praticava algumas coisas que nós precisamos praticar. Jesus, a Bíblia diz que Jesus ensinando nas sinagogas deles. Jesus ensinava. Jesus, ele falava didaticamente. É o didaquê, ou didaché, em grego, não é? Que traz a nossa palavra didática. Jesus, ele tinha paciência com as pessoas. Ele pegava a pessoa, ensinava, falava, mostrava. Jesus, ele abria as escrituras e ensinava. Ele tinha tanto amor pelas vidas, que ele gastava tempo com pessoas. E a maior parte dos seus ensinos não foram no meio da multidão. A maior parte dos seus ensinos foram um a um. Jesus falou com Nicodemos, Jesus falou com a mulher do tanque, do poço de Jacó, mostrando doutrinas profundas da Bíblia. Jesus ensinava também nas sinagogas, Jesus ensinava também para multidões, como o Sermão da Montanha. Jesus tirava tempo para falar com as pessoas. Você tem tirado tempo para aprender e para ensinar? Porque se nós não aprendemos, irmãos, se nós não participamos da escola bíblica dominical, se nós não participamos dos nossos grupos que ensinam a palavra, se nós não frequentamos a igreja com tanta frequência aqui, assim, raramente eu venho, que tipo de ensino você pode dar às pessoas? As pessoas estão engolindo qualquer coisa aí fora, porque elas não têm a doutrina, elas não têm a palavra como deveria ter.
E aí fala-se qualquer coisa, vem aqui e fala qualquer coisa, prega qualquer coisa e você engole. Por que que você engole? Porque você não tem o filtro da palavra. A palavra de Deus, quando nós ensinamos, quando nós aprendemos, ela produz um filtro em nós. Já foi dito como é que a gente nos precaver, ou como nós nos precavemos de receber notas falsas. E aí nós podemos partir para diversos tipos de equipamentos, tecnologia e outras coisas mais simples. Mas a melhor forma é você conhecer a nota verdadeira. Quando você conhece a verdade, a mentira não entra. Acende uma luz vermelha, você precisa conhecer. E é só conhecendo que você consegue ensinar. Mas Jesus também pregava. Tem diferença entre pregar e ensinar, pastor? Tem diferença. A pregação é aquele anúncio que você vem e você fala e desafia o pecador. Não tem muita explicação. João Batista, ele veio pregando e ele dizia assim: raça de víboras, quem foi que vos ensinou a escapar da ira divina? Ou da ira vindoura? Ele não explicava por que ele chamou eles de raça de víboras, eles sabiam. Ele não explicava por que vinha uma ira, eles também sabiam, mas ele estava pregando. É uma pregação que corta lá no fundo, busca o pecador lá no fundo, depois vem o ensino. Mas nós precisamos pedir a Deus que nos dê ousadia para pregar o evangelho. Uma igreja calada, uma igreja que não se esforça, uma igreja que não ora, que não busca pregar o evangelho, ou busca oportunidades de pregar o evangelho, é uma igreja que não sai do lugar. Eu adoro a Deus e me alegro quando eu vejo pessoas vindo e dizendo assim: não, foi fulano que falou de Jesus para mim lá no trabalho, foi a minha amiga que me evangelizou lá no trabalho. Alguém teve a ousadia de dizer para você que você precisa de Jesus Cristo. Alguém teve a ousadia de dizer para você que o Senhor Jesus tem saudade de quando você adorava, de quando você participava. Alguém teve a ousadia de dizer para você que Ele ainda te espera de braços abertos. E você? Não, eu não vim aqui bater em você, eu vim aqui te conscientizar. Eu vim aqui te dizer que Deus, Ele conta com você. Ele te chamou e Ele te trouxe aqui para este país. Não foi para você ter uma vida melhor a despeito de que você possa ter. Ele te trouxe aqui para que você anuncie a palavra de Deus ao mundo. Mas Jesus também curava. E aí você diz assim: ah, pastor, mas eu não tenho dom de cura. Mas aqui não era dom de cura, não. Marcos 16 diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que têm dom de cura. Não foi isso que a Bíblia diz, que Jesus disse? E estes sinais seguirão aos que crerem. Até porque não é você quem faz. Se você pregar, se você obedecer, e se você crer de verdade naquilo que você está pregando, os sinais te seguirão, eles te acompanharão. Sabe o que acontece? A gente perdeu a ousadia de pregar, diga-se lá de curar. Se nós buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, conforme nós pregamos, nós vamos ver sinais e maravilhas acontecendo. Me encanta em Atos 4, os apóstolos foram liberados da cadeia sob ameaças. Eles vão para a casa onde os discípulos estavam reunidos. Contam para os discípulos tudo o que havia acontecido. E a Bíblia diz que alguém diz: vamos orar, então vamos orar. Vamos orar para Jesus matar todos esses caras aí e deixar a gente pregar. Não.
a Bíblia diz que eles começaram a orar e dizer assim: Senhor, o Senhor está vendo as ameaças deles. Agora, Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor nos conceda ousadia para pregar a Tua palavra. E enquanto nós pregamos a Tua palavra, Senhor, o Senhor estende os Teus braços para salvar, para curar e para fazer milagres e maravilhas. Enquanto eles oravam, a Bíblia diz que o local em que estavam reunidos tremeu. Sabe o que acontece? Quando nós estamos dispostos a fazer a obra de Deus, e eu não queria que você saísse daqui hoje sem clamar a Deus e dizer assim: Senhor, me use para pregar, me use para ensinar, e enquanto eu prego e ensino, estende as tuas mãos e cura, faz sinais, prodígios, maravilhas, nos dê ousadia. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, aliás, nunca houve nenhum tempo em que a igreja pudesse avançar sem a ação do Espírito Santo. Não espere avançar sem a ação do Espírito Santo na sua vida. Eu acho que o que a igreja mais precisa hoje é pedir a Deus: enche a minha vida. Enche a minha vida até transbordar. Porque tudo que nós falamos aqui volta para a ação do Espírito Santo. Não é o muito falar, não é o muito querer, mas é você pedir ao Espírito Santo que encha a sua vida. Não dá para andar por aí, irmãos, sem a presença do Espírito Santo. Não dá para ter compaixão de almas sem o Espírito Santo. Não dá para você ver a situação das pessoas sem a ação do Espírito Santo. Porque, pensa aí um pouquinho. E agora eu quero que você pense mesmo. Eu disse que ia ser didático. Você busca mais para si ou para o seu próximo? Você tem, nessa semana que passou, você observou alguém? Você viu alguém? E você falou assim: essa pessoa precisa de Jesus? Ou será que a nossa vida ainda continua? Um dia após o outro, um trabalho após o outro, e pega mais um, e vai mais um part-time, e vai, e vai, e vai. E tudo isso pode acontecer. Mas melhor ainda, se isso estiver acontecendo e você estiver clamando para que o Senhor Jesus te use. Nós cantamos aqui, irmãos, e eu já disse aqui, acho que a semana passada, um pastor amigo disse que o momento que a gente mais mente é a hora que a gente está cantando. Porque a gente fala tanta coisa que a gente não faz. Você cantou hoje aqui: sonda-me, usa-me. A minha oração hoje é para que Jesus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, sonde o teu coração. Que Ele sonde o teu coração. E que Ele toque aí hoje para que você seja usado poderosamente nas mãos dEle. Não, Jesus não quer uma igreja reunida aqui só aos domingos. Jesus quer uma igreja que saia lá fora num campo missionário, ganhando almas para Ele. E no domingo você traz aqui, porque aqui é lugar de ser cheio. Aqui é lugar de transbordar. Aqui é lugar de você se encher e sair para ganhar almas para Jesus. Sem a ação do Espírito Santo, você não tem condições de ter compaixão. Você não tem condições de sentir o que Jesus sentiu. Somente alguém cheio pelo Espírito Santo é que pode ter compaixão de vidas. Sabe por que você não tem compaixão ainda? Não precisa nem responder. O apóstolo Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo.
Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, Jesus vai voltar. E a minha pergunta é: como que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Como estarão não só as nossas vestes, mas as nossas mãos? As nossas mãos vão estar cheias ou vazias diante de Deus? Será que Ele vai poder dizer: bom e fiel servo, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei? Ou será que Ele vai olhar para você e dizer assim: eu nunca vos conheci? Jesus, Ele tinha compaixão das pessoas. Agora, o ceifeiro, que essa palavra fala aqui, eu sempre entendi aqui como trabalhadores, né, da obra de Deus, e são trabalhadores. Mas o ceifeiro, a ceifa, é a última etapa. Ceifeiro não planta. Ceifeiro não semeia. Se Jesus disse aos seus discípulos: orai para que o Senhor da seara mande ceifeiros. Lá em João 4, Jesus disse: levante os olhos e olhem, os campos já estão brancos. Levantai os vossos olhos, os campos já estão brancos para a ceifa, mas não tem ceifeiro. A gente complica demais. Mas a gente complica demais porque a gente não tem também, muitas vezes, a coragem, a ousadia de fazer o que precisa ser feito. A gente fica esperando uma oportunidade para falar com alguém. A gente tem medo de manchar a nossa imagem, porque Jesus mancha a imagem. Lembra de Pedro? Você é um deles. Eu não. Você estava com ele? Eu de jeito nenhum. Você conhece? Também não, porque ia manchar a imagem dele. Assim são alguns crentes que acham que Jesus vai manchar a imagem. Você é crente? Eu vou lá uma vez ou outra lá. Minha mãe é crente, né? Você sabe. Mas estamos com falta de ceifeiros. Homens e mulheres que consigam ver o campo branco e diga: vamos trabalhar para o meu Senhor. Olha, existe um hino antigo da harpa cristã que diz: eu quero trabalhar para o meu Senhor. E aí é mais um desses aí que a gente canta e não quer coisa nenhuma, né? Fala que quer, e às vezes até quer, mas está faltando alguma coisa. Que o Espírito Santo de Deus alcance você hoje, te encha, te transborde, e que você possa, em nome de Jesus, ser um bom ceifeiro. Ceifeiro é um tipo distinto de trabalhador. Ele vem para a colheita. A árvore já está plantada, ele precisa colher. O trigo já está plantado, ele precisa colher. Agora é a hora da igreja. São os ceifeiros de um último momento, de uma última hora, que o Senhor Jesus está chamando. Precisamos colocar as nossas mentes nisso. O ceifeiro é importante, porque ele vem para colher. Não, você não foi chamado para chegar ali e ficar: não, se der, vamos lá na minha igreja tem isso, na minha igreja tem aquilo. Não, meu irmão, apresente Jesus logo de cara. Você veio para colher. Nós viemos para tirar almas das garras de Satanás. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Eu e você não temos mais tempo a perder. É tempo de ceifar, é tempo de buscar. Agora, rapidamente, ceifeiros, aqueles que vieram para colher, e eu sei que você é um deles, tem que ter disponibilidade, tem que estar disponível para Jesus. Usa-me,
E aí? Está pronto? Será que você pode dizer aí agora: usa-me, Senhor, usa-me nas tuas mãos? Você precisa estar disponível. Tem que ter compromisso. Obra de Deus não se faz com brincadeira. Obra de Deus não se faz com comédia. Não se faz achando que um dia está bom, um dia não está. Um dia eu estou aqui, um dia eu estou aqui embaixo. Não, obra de Deus tem compromisso. Aquela nuvem lá: eu não vou na igreja não, vai chover. Tem os cultos nas casas aqui, mas sabe como que é minha casa, tal. Nunca viu o vizinho, nunca vai lá, convide a vizinha, fala assim: oi vizinha, muito prazer, meu nome é fulano de tal, meu nome é fulana de tal. Olha, amanhã nós vamos ter aqui um negócio aqui em casa, um chá, um café. Eu queria muito que você viesse. Vai ter alguém aqui falando de uma notícia que você precisa ouvir. E você convida, crie a sua forma, mas convide alguém. E eu tenho certeza que se você fizer a sua parte, o Espírito Santo faz a dele. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Compromisso. Compromisso com essa palavra. Compromisso com a igreja do Senhor. Empatia. Jesus, ele viu a multidão e teve compaixão dela. De vez em quando minha esposa fala isso para mim: você não tem muita empatia, você é meio grosseirão. Nós somos homens grosseirão, cristãos grosseiros. A dor do outro não nos incomoda mais. Ver as pessoas caminhando para o inferno não nos incomoda mais. Jesus está te chamando para sentir as pessoas. Sabe aquele seu amigo, aquela sua amiga que você olha e fala assim: não está bem. Mas nós estamos passando por tanta gente e nós não temos empatia. Estão indo para o inferno, mas nós preferimos julgar. Integridade. Você precisa ter integridade. Por isso que você vem aqui. Por isso que tem escola dominical. Por isso que tem grupo de irmãs. Por isso que tem grupo de jovens, de adolescentes. Porque a sua pregação e a sua vida tem que ser a mesma coisa. Senão, do mesmo jeito que você traz, você põe para fora. Tem que haver integridade na palavra e na vida. Você precisa pregar o evangelho, mas você precisa viver o evangelho. Porque só pregar e não viver é pior, machuca mais. Aí é melhor não pregar. Você precisa ter integridade e você precisa orar. A nossa igreja, irmãos, esta igreja que você faz parte, ela foi fundamentada na palavra e na oração. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei quantos dias, quantas noites, eu sei quanto tempo nós gastamos em oração diante de Deus. Quando eram só 5 ou 6, eu me dobrava na presença de Deus e dizia: Senhor, eu quero almas. E o Senhor trouxe você aqui. Agora imagina você começar dizendo: Senhor, eu quero almas. Olha aqui, olha para esse número de pessoas e daqui a pouco vai ter dobrado. Porque se você começar a dizer: Senhor, nos dê almas, Senhor, nos dê almas, Senhor, nos dê almas. Para de orar pedindo coisas só para você. Você pode orar, mas comece a pedir almas para o Senhor Jesus. Comece a pedir almas para Deus. A oração, ela quebra as maiores barreiras. Deixa eu te perguntar uma coisa, não precisa responder, só pensa. Você ora por alguém específico? Jesus salva aquela pessoa. Jesus transforma aquela pessoa. E você assumir: Senhor, eu estou aqui de joelho na tua presença, em lugar e em favor dessa pessoa. Eu estou tomando o lugar dela. Salva ela. Você já fez isso por um filho seu? Jesus, eu sei que ela não está fazendo, mas como Jó, eu estou aqui me sacrificando na tua presença, fazendo o sacrifício dele, o
sacrifício dela. Eu quero ver meu filho, eu quero ver minha filha salva. Você ora por alguém? Senhor, essa vizinha ruim que eu tenho aqui, talvez o ruim seja você. Comece a orar a Deus para salvar a vida dela, para salvar a vida dele. Senhor, aquela pessoa na família que todo mundo diz que não tem jeito. Eu sei que o Senhor é poderoso e salva. O Senhor é poderoso e salva. Nós temos muito a fazer pelo Senhor Jesus.